pessoal, tudo bem? Olha só, nós vamos apresentar algumas ferramentas aí utilizadas para planejamento estratégico. Se você fez download da planilha, então basta fazer esse acompanhamento, tá? E caso você não tenha feito, faça download, mande uma mensagem para a gente aí, que eu tenho certeza que essa ferramenta vai ser importante para você desenvolver a sua empresa, tá? Então, o objetivo aqui desse vídeo é eu te mostrar algumas ferramentas, duas ferramentas principais, que é a análise SWOT e as forças de Porter, para você desenvolver o planejamento estratégico da sua empresa, tá? O que é um ponto importante? Essas ferramentas são muito utilizadas no meio corporativo já há bastante tempo. Empresas maiores continuam utilizando, claro que existem outras ferramentas mais robustas, mais potentes, mas o princípio básico dela é fazer uma análise do ambiente competitivo da empresa e fazer a relação para com o mercado, ok? O que é o ponto? Outro ponto importante também é que isso é muito pouco utilizado nas empresas da construção civil, muito pouco utilizado. Então, entenda que para isso eu gostaria que você utilizasse, fizesse esses estudos na sua empresa, fizesse uma análise do que, quão competitiva está a sua empresa, como está feito o planejamento estratégico. As empresas não nascem assim de um dia para o outro, você vai lá e cria, e como eu digo, né, a empresa não nasce de modo de sobrevivência, tá? Esse tal de empresas que nascem para sobrevivência, elas morrem. Então você tem que fazer um planejamento estratégico. E aí você tem essas ferramentas para utilizar e se destacar no mercado, tá bom? E mais do que isso, né? Ter segurança para qual caminho você está levando a sua empresa, tá? Então eu vou te apresentar essa primeira aqui, que é a análise SWOT, uma ferramenta que eu utilizo, inclusive, para a minha empresa. Eu utilizei e ainda continuo utilizando à medida que eu faço o controle do planejamento estratégico do nosso grupo de empresas, ok? Vamos lá. Análise SWOT, tem o princípio básico da análise SWOT, é falar sobre 4 temas, que é falar sobre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Basicamente isso, acho que não tem nenhum mistério aqui. Agora falando sobre as técnicas, né? Qual é a técnica mais utilizada para poder falar sobre forças, ameaças, oportunidades? Brainstorm. Então, como você deve fazer isso? Eu recomendo que seja você, mais algumas pessoas que conheçam você e a sua empresa, que vocês sentem, façam uma reunião ali de 1 hora, 2 horas e vá discutindo, jogando ideias, né? Quais são as forças da sua empresa, né? Quais são as fraquezas que a sua empresa tem? Isso no ambiente interno, internamente, naquilo que você tem controle, que a sua empresa tem controle. O que é que a sua empresa tem de forte? Qual é o potencial competitivo em questão de força da sua empresa? Bem como o que ela tem de negativo, o que ela tem de fraco internamente, naquilo que você tem controle. Então faça esse exercício com você e pessoas que têm entendimento sobre a sua empresa, porque se fizer sozinho, talvez você não você majore, né, coloque muito mais forças do que existe, né, ao seu ponto de vista, bem como às vezes você pode minorar seus pontos fracos. Então trazer pessoas externas, às vezes até os clientes, né, fornecedores, isso vai fazer com que você tenha mais assertividade nessa informação. E segundo, agora, em um ambiente externo, quais são as ameaças e quais são as oportunidades que a sua empresa enfrenta no mercado, por exemplo, da construção civil, ok? Então, quais são as oportunidades? Por exemplo, agora nós estamos em 2019, quais são as oportunidades? Oportunidades de crescimento, oportunidades de negócio, por exemplo, trabalhar no mercado do BIM, oportunidades de trabalhar num estado em que vai proporcionar parcerias públicos-privadas, enfim. Quais são as ameaças? No passado, aí, 2014, 2015, 2016, uma crise muito grande, um aumento no número de empresas, um desemprego muito grande, o cliente tendo mais dificuldade da compra, problema de fluxo de caixa das empresas, enfim. Então, são informações externas que afetam diretamente a sua empresa. Então, o exercício é juntar pessoas que entendem da sua empresa, bem como você, o empresário, para fazer este estudo primário, básico do planejamento estratégico da sua empresa, ok? Então vamos lá. As técnicas já foram.
fatores internos e externos. Agora eu quero te dar alguns exemplos, então, do para facilitar o entendimento da sua empresa, tá? Fatores internos, forças. Quais são os pontos positivos que impulsionam o bom aproveitamento? Estou falando de qualificação dos colaboradores, a localização da sua empresa, isso sim pode ser um diferencial competitivo. Não localização só de um bairro, tá? Como ela se posiciona estrategicamente dentro de um mercado, por exemplo. Se ela está no mercado certo, se ela está no mercado errado. Claro, a localização geográfica também é muito importante. Às vezes você trabalha com geotecnia de contenções e trabalha numa região muito plana. Isso faz muito sentido? Não, você não vai ter bastante obra. Então, você tem que saber se posicionar, tanto em nicho de mercado quanto localização geográfica, ok? Experiência no segmento, tecnologias, se você tem tecnologias, patentes, equipamentos diferenciados que as outras empresas não têm, isso pode ser sim forças. Preço competitivo, que isso naturalmente no mercado da construção é o que mais vai pegar, naturalmente. E agora vamos falar um pouco das fraquezas, né, que depende da sua empresa. Eu gostaria de reiterar isso. Equipe pouco qualificada reduzida, dependência de terceiros, essa aqui é um item muito importante, porque em um mercado hoje que é muito amplo, muito globalizado, o grau de terceirização é muito alto, será que você tem uma dependência das tecnologias do terceiro? Será que isso não é fraqueza? Vamos tomar cuidado com isso. Preços elevados em comparação ao mercado, instabilidade financeira, quando você tem um fluxo de caixa nos últimos 2, 3, 4 anos, um fluxo de caixa muito ruim, isso perde o poder competitivo. Né? Eu já vi várias construtoras perderem negócios porque ela não tinha um fluxo de caixa saudável, uma saúde financeira muito grande, e isso impedia a contratação, a competição até mesmo de obras maiores, ok? Fatores externos, como eu já havia falado, mercado de expansão, incentivo fiscal, muito bom. Empresas aí no passado, aí, até de 2014 para frente, teve a desoneração da folha, por exemplo, e isso gerava oportunidades para a sua empresa, ok? Dificuldade dos concorrentes, porque quanto mais concorrente, isso você não tem controle, mas se você tem muito concorrente na sua região, por exemplo, e eles minoram o preço, isso vai criar uma dificuldade sua de expansão da sua empresa, tá? Bem como captar novos negócios, né, para pelo menos manter. A abertura de mercados estrangeiros, às vezes isso afeta muito o nosso mercado da construção civil. Agora, ameaças. Aumento de impostos, alta concorrência, alterações culturais, desastres naturais, isso gera grandes ameaças, né, para o seu mercado, e naturalmente isso pode dificultar o planejamento estratégico que você havia traçado, ok? Tá. Estudo de caso, então, sendo bem prático, eu trouxe aqui um exercício, né, para você entender, saber aplicar um pouco isso no mercado. Então, parta do pressuposto seguinte: quero abrir uma empresa, eu quero reestruturar a minha empresa. Qual a primeira ferramenta que deve ser feita? As análises? Essa aqui, ó. Análise SWOT. Então, nós vamos pegar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E nesse exercício aqui desse estudo de caso, eu estou falando sobre uma construtora que atuava no ramo industrial e migrou para o nicho de atuação em casas. Ok? Entenda o seguinte, que a construtora não estava satisfeita no nicho industrial que ela atuava e falou: olha, o mercado de casas está melhor. Quero fazer uma análise quão competitiva a minha empresa está e qual o planejamento eu devo fazer para que eu consiga migrar desse mercado industrial para o mercado de casas. Então, nesse exercício que eu fiz, quais foram as forças aqui? Ó? Veja só. Forças. A empresa tinha know-how em soluções construtivas. Então, nesse exemplo, eu parti do pressuposto, né? E isso é quase um exemplo real. Tá? Eu participei de uma estruturação de uma empresa que veio de um mercado industrial e ela partiu para um mercado de casas de alto padrão. Tá? Então, ele tinha know-how em soluções construtivas. Tinha conhecimento e orçamento de obras. Olha, isso sim é diferenciado, ok? Não pensa que na construção você simplesmente traça lá aqueles preços por metro quadrado que isso vai acontecer. Para com isso. No mercado competitivo você tem que saber ali na vírgula. Então ele tinha conhecimento e orçamento de obras, modelo de concorrência, ele era muito forte para isso. Equipamentos e ferramentas já disponíveis, então ele tinha vários equipamentos utilizados na indústria, que isso trazia o quê? Eficiência no momento da execução das obras. Isso é uma força muito boa para ele.
Isso gera o quê? Mais eficiência, orçamento mais enxuto. Equipe produtiva e preço competitivo. Para quem trabalha na indústria, sabe que você tem que trabalhar com alta produtividade, segurança, qualidade técnica muito alta, você está entregando um produto para alguém que sabe comprar. E quando você vai para um mercado de casas, principalmente daqueles de alto padrão, entenda que você tem que entregar um produto com alta qualidade. E para isso você tem que ter profissionais qualificados e, naturalmente, uma equipe muito produtiva. E isso ele trouxe do mercado industrial. Certo, agora vamos para as fraquezas. Embora tivesse, nesse exemplo aqui, alguns profissionais de mão de obra qualificada, a maioria, no caso dele, foi uma pouca mão de obra de acabamento fino e específico para alto padrão. Então ele teve que requalificar esses profissionais ou fazer busca de mercados profissionais de fora. Tá? Desconhecimento do cliente do mercado imobiliário residencial, interessantíssimo isso. O próprio dono, às vezes, não tem o conhecimento do mercado que ele quer migrar. Então, ele tem que buscar esse conhecimento. Porque quando você migra de nicho, o formato de negócio, as regras de negócio são muito diferentes de uma outra para outra. Porque basicamente quem manda no mercado são os clientes. E o comportamento de um cliente industrial é muito diferente de um comportamento de clientes, por exemplo, de casa de alto padrão. Então, ele tem que se readaptar comercialmente, em preços, e saber se imersar nesse mercado da casa de alto padrão. Pouco conhecimento em materiais de acabamento fino. Então, os profissionais, às vezes a equipe de suprimento não tem, essa empresa não tem conhecimento de acabamento fino, então tem que imersar nesse mercado, entender, para saber conversar a linguagem que o cliente conversa. Estrutura de marketing incompatível. Olha, esse assunto eu gosto de tocar bastante, porque as empresas da construção não sabem, isso é uma realidade, não sabem fazer marketing, é muito pouco divulgado, muito pouco marketing de captação de conteúdo, de captação de clientes, marketing de conteúdo, marketing institucional, muito pouco, e quando se trata ainda de marketing digital, esquece. Tá? Então, essa empresa era mesmo essa grande fraqueza, que era essa estrutura de marketing que ainda não estava compatibilizada pelo que ela tinha de alto padrão, de industrial, muito fora daquela para que gostaria de trabalhar com casos de alto padrão. Bem, então isso aqui são as forças internas que a empresa tem, forças e fraquezas internas, que dependem dela especificamente. Agora eu quero falar daquelas que são relativas ao mercado, que ela não tem o poder de ação. Então, quais eram as oportunidades? Pouca concorrência de empresas com foco em construção em casa. Talvez isso tenha sido o motivo dessa migração. Você trouxe alguma expertise, mas aí naquele estudo mercadológico que foi feito, olha, não existe empresas que trabalham especificamente com alto padrão. Então, isso é uma grande oportunidade, ter poucos concorrentes. Maior escalabilidade. Quando se trata de indústria, quando você vai para alguns nichos industriais, você tem poucos clientes. E aí quando você trabalha com casas, por exemplo, é o maior mercado do Brasil, imagina, você tem 200 milhões de habitantes, o tempo inteiro você tem casas sendo construídas, é um dos maiores mercados que existem. Então, maior escalabilidade, grande oportunidade de que o mercado voltando a se enriquecer, parcerias estratégicas. Isso trouxe o quê? Para quem trabalha no mercado industrial, você trabalha com preços muito justos, para você conseguir captar as obras. E aí, então ele trouxe esses fornecedores, e isso dá preços competitivos para poder brigar no mercado. Quais eram as ameaças? E aí vem uma análise importantíssima a ser feita. Muito concorrente informal com preços baixos. Olha só, uma empresa que vem no mercado industrial, tem uma estrutura de engenharia para o mercado industrial, está acostumado a trabalhar com segurança, trabalhar em cima das normas. E aí, quando você vai para o mercado de casa, a realidade é essa. Você está, às vezes, lutando com o empreiteiro, que não emite nota fiscal, isso é uma realidade. E aí você compete com eles, você compete com uma empresa estruturada versus um mercado muito informalizado. E isso é uma grande ameaça. E, claro, naturalmente, existem estratégias para poder driblar essa realidade que existe no mercado. Não é um momento para poder falar isso, mas entenda que é possível sim. Reposicionamento da construções industriais para o mercado de casas, Ou seja, naquele momento existiam outras empresas que estavam vindo para o mercado industrial, para o mercado de casas também. Marca pouco reconhecida, e isso para um cliente é muito importante.
para quem gosta, para quem quer construir casas de alto padrão, por exemplo, entenda que ter marcas, ter um branding muito bem feito, isso contribui e traz segurança para o cliente no momento da compra. Então, você está criando uma marca do zero. Você jamais pode utilizar aquela marca do setor industrial para, por exemplo, de alto padrão. Isso é totalmente incompatível. Então, existe essa ameaça externa, né? O mercado não consegue enxergar essa nova marca. Existem estratégias? Sim, existem. Cabe aqui nesse momento, mas tem que ser estudado isso. E mercado muito pulverizado, então que é uma realidade. Então, qual que é a conclusão, né? que eu quero trazer para você? É fazer esse exercício. É estudar, é entender quais são as oportunidades, as ameaças, fraquezas, as suas forças e a partir delas criarem soluções, criarem ações. O princípio básico é, número 1, fortalecer, utilizar, alavancar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos. A sua empresa jamais, escute bem, jamais consegue eliminar pontos fracos. Isso vem no DNA da empresa, isso é natural. Você consegue fazer o quê? Minimizar os seus pontos fracos e potencializar seus pontos fortes. Oportunidades e ameaças são itens que vêm do mercado externo, você não tem controle sobre ela, logo você tem que saber se posicionar melhor e para tomar as melhores decisões, ok? Então essa é uma excelente ferramenta, eu utilizo isso profissionalmente, eu utilizo isso inclusive para uma avaliação pessoal, né? Eu faço uma análise minha, às vezes, dos meus profissionais que trabalham comigo, fazendo uma análise de porta profissional, entendendo quais são as oportunidades, as ameaças, as forças de cada um, os pontos fracos. Então, é uma ferramenta que você consegue ter mais flexibilidade de utilização, né, em outras áreas, mas o foco é faça essa análise de planejamento estratégico. Isso é muito falho na construção civil. As empresas não sabem se posicionar e essa é uma ferramenta excelente para ser utilizada. Tá? Então, aqui está algumas referências bibliográficas e aí espero que tenha contribuído para você trazer um planejamento estratégico para a sua empresa. Tá bom? Espero que tenha gostado. Mande uma mensagem se estiver querendo saber mais alguma coisa. Obrigado.